Olá, graça e paz. Mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando você estiver ouvindo essa mensagem, você seja ricamente abençoado, abençoada por Deus. Hoje nós vamos ler 3 textos, porém só um versículo de cada capítulo. A gente vai falar hoje sobre o medo. Nós vivemos um tempo em que o medo está acima do normal, porque o medo, ele é bom, o medo nos protege até certo ponto, mas a histeria do medo é preocupante e quando o ser humano perde a fé, quando o ser humano já não confia mais em Deus como deveria, o medo se apossa dele. Então é sobre isso que eu quero, de maneira bastante rápida e simples, falar sobre o medo, para que você saia desse estado de medo e passe para o lugar de confiança. O primeiro texto que nós vamos ler é Gênesis, capítulo 15, só o primeiro versículo, que diz assim: Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Então o Senhor está falando com Abrão, o nome dele ainda não tinha sido mudado para Abraão. O Senhor tinha tirado Abrão da terra dele, da terra dos caldeus. O Senhor tinha feito uma promessa de que ele iria lhe dar uma terra, que iria lhe dar um povo, que seria um povo enorme. E na sequência, se a gente continuar lendo o texto, Abraão fala para o Senhor: Senhor, mas eu não consigo nem ter filho, como que eu vou ter uma descendência numerosa se nem filho eu consigo ter? E o Senhor está tranquilizando ele. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: Abraão, eu te tirei da tua terra, eu te fiz uma promessa. Eu não sou menino, eu sei o que eu estou fazendo. O Senhor faz coisas, gente, de onde a gente nem imagina que possa sair alguma coisa. E Deus, ele não precisa de nenhum precedente, Deus não precisa de nenhuma ajuda, Deus não precisa de nenhuma matéria-prima para formar nada, para fazer nada. Quando ele fez todas as coisas, ele, com a palavra da boca dele, ele falou e as coisas se formaram, o mundo se formou, tudo se formou. Então Deus não precisa de nada e nós muitas vezes perdemos a nossa fé, perdemos a nossa confiança, ficamos com medo do que possa vir depois. E o Senhor está tranquilizando Abraão, e o Senhor está te tranquilizando nesse momento, dizendo: calma, eu sei de onde eu te tirei. Eu te tirei do meio de um lugar onde poderia ter influências ruins, onde você poderia se perder. O Senhor tirou Abraão do lugar de idolatria. O Senhor separou ele para algo. O Senhor te separou para algo. Não se preocupe que o Senhor não vai perder a mão no meio do caminho. Eu, às vezes, aqui estou fazendo um bolo e no meio da receita eu perco a mão e depois o negócio não fica muito bom. Não se preocupe. Não tenha medo. Não tenha medo. O Senhor é o teu pastor. Se o Senhor está te conduzindo, não precisa você ter medo. Pode continuar confiando. O segundo texto que a gente vai ler, ainda em Gênesis capítulo 26, versículo 24, que diz assim: Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, teu servo, meu servo. A promessa feita a Abraão lá atrás ainda continua vigente. Agora a gente está falando de Isaac, filho de Abraão, que já é o filho da promessa. E Isaac chega num lugar onde, na terra de Gerar, ser mais específico, no vale, e ele começa a abrir poços, porque ele já tinha sido convidado a se retirar da terra, porque ele era muito próspero, e ele começa a abrir poços, só que esses poços eram os mesmos poços que Abraão, seu pai, tinha aberto lá atrás.
mas os filisteus tinham entulhado. Então ele começa a abrir aqueles poços porque foi o pai dele que abriu, é dele. E os pastores ali de Gerá pegam e falam assim: não, vocês abriram, mas o poço é nosso, está na nossa terra. O poço é nosso. Eles não sabiam da história passada, eles não quiseram saber da história passada. Eles tomaram de Isaac naquilo que Isaac trabalhou, naquilo que Isaac se esforçou. Aí depois que Isaac não desistiu, ele abriu outro poço. Ele não desistiu. Não tenha medo daquilo que você já perdeu, naquilo que quem sabe você trabalhou muito e outras pessoas se apossaram, naquela ideia que você deu e outras pessoas falaram, a ideia foi minha e ganhou o cargo que era para ser seu, naquele dinheiro que você investiu em um negócio, numa sociedade, quem sabe, e a pessoa te passou a perna, naquilo, tudo aquilo que você fez, quem sabe você está frustrado, você está triste, você está decepcionado com pessoas que eram seu amigo e você confiou até seus bens. Quem sabe você confiou a sua casa, a pessoa entrou na sua casa, traiu você, destruiu seu casamento. Não tenha medo, não tenha medo. Continua confiando no Senhor. Isaac continuou confiando no Senhor. E lá na frente ele cavou outro poço. E aquele poço foi dele, ninguém tomou posse. Vai chegar a hora que aquilo que você se esforçou, se aquilo lá atrás não deu certo, continua fazendo, porque em algum momento o Senhor vai dar um basta, o Senhor vai falar, não, eu reconheço aquele que suou, eu reconheço as madrugadas que você passou calculando, a madrugada que você passou estudando, aquele concurso público que você tanto estudou, mas veio outro na frente que nem estudou muito, aconteceu algumas coisas erradas lá nos bastidores e a pessoa tomou o seu lugar. Não desanime, não tenha medo de continuar. Quem sabe você falou, não, vou parar com isso, não vou fazer mais isso não. Vou desistir, porque todas as vezes que eu tento, e eu me esforço, e eu sei que eu sou honesto, eu sei que eu estou fazendo de forma legítima e outro passa na minha frente. Não desista, se entulhar os teus poços, não tenha medo. Não tenha medo de continuar. Cave outro, porque você vai se beneficiar dessa água que vai sair desse poço. O último texto que a gente vai ler está em Êxodo 33, o versículo 14, 33, 14, que diz assim: respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Agora a gente tem Moisés, que foi incumbido de levar o povo para a terra que o Senhor prometeu a Abraão. E era um povo difícil, era um povo teimoso, mas o Senhor falou, não se preocupe, a minha presença vai contigo, você não vai ter que lidar com esse povo sozinho, porque eu sei que você é limitado, eu sei que é um povo difícil, são muitos corações, muitas mentes, muita gente que um pensa de um jeito, outro pensa do outro, mas não tenha medo, Moisés, porque eu vou contigo. Não tenha medo. Se o Senhor colocou um povo na tua mão para você lidar. Talvez um pastor, não estou falando especificamente disso, estou falando de pessoas que o Senhor colocou sobre a tua responsabilidade. Quem sabe na tua família, quem sabe você é o primeiro que recebeu Jesus na sua família, tem um povo difícil. Quem sabe um cargo no seu emprego, você é líder e você tem que lidar com pessoas difíceis. Não tenha medo de tomar as decisões que precisam ser tomadas. Moisés, as decisões que precisavam ser tomadas, ele tomou as decisões. Ele não ficou com medo de perder a liderança para aquele povo. Não tenha medo de perder a sua liderança. Assim como o Senhor deu a liderança para Moisés, ele deu a liderança para você. Ele colocou esse povo na tua mão para você conduzir esse povo para algum lugar. Seja um grupo de alunos que o Senhor colocou nas tuas mãos. Não tenha medo de exercer a sua autoridade, porque talvez você nem saiba, mas você vai conduzir esse grupo de alunos para ser homens e mulheres de bem, homens e mulheres de caráter, ainda que no momento sejam pessoas difíceis. Anterior, ainda no mesmo capítulo, o Senhor fala para Moisés,
com você eu falo cara a cara. Você é meu amigo. Eu tenho intimidade com você, eu confio em você. O Senhor te deu essa liderança porque Ele confia em você. Assim como Ele falava com Moisés, dava a direção para Moisés. Não se preocupe, Ele vai dar a direção para você. O Senhor não abandona os amigos. O Senhor não abandona os servos. Não tenha medo. Não deixe que o medo seja o teu Senhor. Não deixe que o medo te paralise. Não deixe que o medo tire o foco de você olhar para o céu, olhar para a cruz, continuar confiando no Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que em tudo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta seja abençoado por Deus. Amém.